Amados, a graça e a paz do Senhor Jesus, como nós havíamos prometido, né? Estamos aqui iniciando a nossa live, onde nós vamos estar abordando o tema da aceleração. Alguns dias atrás, nós participamos de uma live, né, com o irmão Valdez, lá da Irlanda. Nós abordamos sobre a aceleração, e daquela live para cá eu tenho sentido uma satisfação espiritual muito grande. E Deus então tem colocado no meu coração o desejo da gente continuar fazendo essas lives, né? Da gente continuar comentando sobre essa aceleração, vendo a expectativa dos irmãos. E hoje nós vamos ter um participante aqui na nossa live. Ele é lá de São José dos Quatro Marcos, ele é discipulador da rede de jovens lá, né? Que é o Janderson. Vou estar convidando ele aqui, vamos ver se ele já está online, para ele entrar aqui com a gente. Graça e paz, meu irmão. Graças e paz. Boa noite. Glória a Deus, né? É uma satisfação estar aqui hoje, sabe, nessa conversa que eu creio que vai ser poderosa, vai ser edificante para todos nós, né? E todos me conhecem aí, eu creio, né? Para quem não me conhece, eu sou o Janderson, moro aqui em Quatro Marcos, né? Faço parte desse povo espiritual que o pastor Elito disse aí, né? E tá aqui é uma honra. É uma honra, e eu creio que no final dessa live muitas coisas vão acontecer. Uma mentalidade diferente, um pensamento diferente sobre Cristo. Amém. Glória a Deus. Então, amados, Deus, né? Na live anterior que a gente participou com o irmão Valdez, nós falamos bastante sobre a questão da aceleração. Se você não assistiu, nós vamos falar um pouco mais aqui hoje. Porque assim, Deus tem liberado uma palavra, uma promessa para nós, para a igreja dele, que somos nós. A palavra promessa é a aceleração. Nós cremos que nesse ano de 2022, nós vamos experimentar a aceleração de Deus. Deus vai acelerar os processos na nossa vida. Deus vai acelerar, Deus vai encurtar os processos e as coisas vão acontecer mais rápido na nossa vida. Mas em qual área, Elivelto, você está falando? Em todas as áreas. A área que você crê, que você colocar diante de Deus, Deus pode acelerar os processos na sua vida. Deus pode fazer acontecer mais rápido. Nós temos profetizado, né, nas igrejas, nos cultos, nas células, que aquilo que demoraria anos, Deus vai fazer acontecer em poucos tempos na nossa vida. Que a promessa dele é a aceleração. Eu quero que o Jandes comente um pouco para nós aí, qual que é a sua expectativa para esse ano da aceleração? Qual que é a sua expectativa? O que Deus tem colocado no seu coração a respeito dessa aceleração, dessa promessa da aceleração para a sua vida particular, mas também para o seu ministério aqui em Quatro Marcos, para a vida da igreja? Qual que é a sua expectativa? Então, né, esse falado sobre aceleração é algo muito, muito poderoso, né? Você disse algo aí, Elivelto, que Deus, ele é o Deus da aceleração, né, e nós vamos viver essa aceleração, mas e os processos? Os processos vão existir, mas vai ser mais rápido, vai ser de forma poderosa, de forma sobrenatural, ao ponto de nós olhar e falar, nossa, já passei por isso. O que é isso? É a aceleração. E sabe, a minha expectativa, eu até compartilhei isso no último discipulado que a gente teve, na nossa confraternização com os líderes, que eu tenho no meu coração, que eu consigo crer. A palavra profética para 2022 é o ano da aceleração. Mas daqui para frente vai continuar essa aceleração, não vai parar mais. A palavra profética para 2022, mas eu consigo crer que as coisas vão acontecer muito rápido. Então a aceleração não vai parar mais, até Jesus de fato vir. Até de fato a igreja ser arrebatada. E eu consigo crer também, né, que Deus tem muitas coisas preparadas para mim, especificamente, questão de discipulado, questão de célula, no meu ministério, né, e vai ser rápido. Vou passar pelos processos? Vou, mas vai ser rápido, vai ser algo poderoso. Para quem não sabe, o Janderson, ele é meu primo, mas também, né, nós sempre caminhamos juntos, nós praticamente nos convertemos juntos, né, no mesmo ano, e a gente sempre andou junto, sempre caminhou junto.
E eu estava comentando esses dias que Deus tem feito as coisas acontecer na minha vida muito rápido. As coisas já têm acontecido rápido, né? Eu me converti, batizei, logo já me tornei líder em treinamento, depois já me tornei líder, e aí já multiplicamos celas, logo já fui levantado como discipulador, e depois também já fui enviado aqui para Cáceres, para estar à frente da igreja aqui. Então as coisas já têm acontecido muito rápido. Aí agora Deus chega e fala assim, agora que eu vou acelerar. Então assim, é uma expectativa muito grande, né? O que Deus vai fazer? Se as coisas já têm acontecido rápido, e agora que ele falou que vai acelerar, então é hora da gente apertar o cinto e entrar nessa aceleração de Deus. Deixar ele levar, deixar ele fazer, porque assim, até aqui, né, talvez as pessoas pensem assim, nossa, mas tudo isso já aconteceu tão rápido, o que você fez? Nada. Simplesmente criei nas promessas que ele fez para mim e me entreguei. E quanto mais eu me entreguei a ele, as coisas foram acontecendo. Então eu creio também que para essa aceleração, né, que Deus liberou para nós para esse ano, mas que vai se estender até a volta do Senhor, vai continuar sendo acelerado. Como que vai ser isso, né? Vai ser através da fé, é você crer e você se entregar. Quanto mais nós nos entregamos, quanto mais nós abrimos nosso coração, nós deixamos Deus fazer a vontade dele na nossa vida, mais nós vamos experimentando as promessas da aceleração na nossa vida. E assim, Jandos, domingo nós compartilhamos no culto aqui aquela passagem, até postei alguns vídeos, né, nas redes sociais, aquela passagem onde o povo foi liberto do Egito e a vontade de Deus era que eles entrassem na promessa. E a promessa para eles ali era a terra de Canaã, né? Era a terra prometida. E eles demoraram 40 anos para depois entrar naquela promessa, para tomar posse daquela promessa. Só que essa viagem, ela não demoraria 40 anos. Nós vemos aqui então que o processo ele foi alongado, foi prolongado, foi estendido, né? E nós temos falado que esse é o ano que os processos vão ser encurtados. Então eu vejo assim que a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela funciona e ela nos ensina. Então se nós vemos aqui uma passagem onde o processo ele foi alongado, mas a promessa de Deus é que o processo vai ser encurtado, entendo que nós podemos pegar essa passagem, né, para nós aprendermos ao que fazer ou o que não fazer. É verdade? Verdade. E assim, nessa passagem a gente vê que o que aconteceu ali foi a incredulidade. O povo duvidou. O povo deixou a incredulidade invadir o coração deles. E porque a incredulidade invadiu o coração deles, eles acabaram abrindo mão da promessa, né? Então assim, esse ano Deus tem uma promessa para mim e para você. Você que está nos assistindo. Deus tem uma promessa para nós, para o seu povo. E a promessa é a aceleração. Mas não deixe a incredulidade invadir e tomar conta do seu coração. Porque a incredulidade, ela pode nos paralisar. A incredulidade pode nos impedir de viver a aceleração, de experimentar a promessa de Deus na nossa vida. Por outro lado, como que eu tomo posse da promessa? Eu quero fazer essa pergunta para o Janderson. Como que você acredita assim que eu, você, esses irmãos, né, que estão nos assistindo, como você acredita que nós podemos tomar posse dessa promessa para nós? A promessa está feita, está liberada, amém. Mas como que nós agarramos essa promessa? Como que nós tomamos posse dela para a nossa vida? Oliviel, falando um pouquinho de algo que você falou lá atrás, né, que você contou um pouquinho, que a gente caminhou junto, que eu sou seu primo, a gente se converteu junto, e você disse que as coisas aconteceram muito rápido na sua vida, né, como na minha também, ao ponto de, por esses dias eu estar pensando, cara, eu e o Oliviel sempre sentou para a gente entender aquilo que tinha acontecido na nossa vida. Mas nós nunca entendeu, porque foi algo muito rápido, algo poderoso, foi de fato a graça, foi de fato o favor de Deus, né? Aí eu pensei, tá aí o nome, aceleração. Aceleração. Verdade. Algo Verdade. Poderoso.
eu lembrei disso, né? Nós não pulamos processo nenhum. Nós enfrentamos todos eles, mas foi rápido. Em que? Em 4 anos. Em 4 anos, olha o que Deus fez na sua vida. Olha o que Deus está fazendo. Já vai ser pai, cara. O Estevão já tá vindo aí. É verdade. Então, isso daí é poderoso. Sobre a passagem que você está falando, Livelto, é bem interessante também. Eu estava analisando aqui. Deus tinha um alvo para eles, a terra prometida. Né? Seria bem rápido, olhando para o outro lado, mas você disse, né? Demorou 40 anos. Né? Por que disso? Por causa de muitas coisas que aconteceram ali. Uma delas você citou, a incredulidade. Né? E a pergunta é para mim, como que eu vejo que a gente pode acessar, pode entrar nessa aceleração? É simples, é crendo. Olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Interessante. Amém. A aceleração ela vai vir para todos. Né? Para todos quem? Para todos que crerem. Para todos que quiserem. Para todos que se entregarem. Né? Para todos aqueles que estiver disponível e falar, eu quero viver isso. Na minha vida espiritual, na minha célula, discipulado, né? Na minha vida pessoal, nos meus planos, eu quero. E a partir do momento, eu consigo crer que a partir do momento que há uma disponibilidade no coração nosso, né? O Senhor olha para isso. E automaticamente Ele pega e nos inclui, nos coloca. Então, assim, é crer. Creia. Você está nos ouvindo, creia. Né? Anseia esse ano, né? Entrar nessa aceleração, fazer parte disso, porque não vai parar. Eu vi algo interessante de um pastor esses dias, o pastor Wilson, lá de Goiânia, ele falou assim, se Deus, quem vai acelerar? Quem vai ser o freio? Não tem freio. Deus é quem vai acelerar. Deus vai acelerar, então não tem freio. Então queira entrar nessa onda com Jesus, queira entrar, né, nessa aceleração com Ele. E você não vai parar, nós não vamos parar. Amém, aleluia. Aleluia, glória a Deus. É a fé, né? A fé, o justo vive pela fé. As promessas são acessadas pela fé. Nós temos que crer, amados. Crer que Deus é poderoso para fazer. Talvez nem a gente fala assim, Deus vai acelerar os processos. Talvez você que está nos assistindo, você pense, mas como que isso pode acontecer? Eu quero falar para você que é possível para Deus. Por quê? Porque Deus é o criador do tempo. Ele está fora desse tempo que nós vivemos. O tempo que nós vivemos foi criado por Deus, então Ele pode acelerar a hora que Ele quiser. A Bíblia fala, né, que para Deus, 1 ano é como se fosse 1000. E 1000 é como se fosse 1. O que a palavra está querendo nos mostrar é que para Deus, o nosso tempo, Ele pode mudar, Ele pode alterar a hora que Ele bem entender. Porque Ele quem criou o nosso tempo, que é, né, o Cronos. Nosso tempo que nós vivemos, ele é chamado de Cronos. Mas Deus, o tempo dele é o Kairos. É a eternidade. Deus Aleluia. Não está limitado ao nosso tempo, que é contado pelos segundos, pelos minutos, pelos dias, pela semana, pelo ano. Não, Deus não está limitado a esse tempo. Deus está fora desse tempo. O tempo dele é a eternidade, não tem começo, não tem final. Esse tempo que nós estamos, Ele quem criou, Ele é poderoso para a hora que Ele quiser. Encurtar, acelerar. Então creia. Talvez em alguma área da sua vida que você quer aceleração, você quer experimentar aceleração, mas talvez você olhe com seus olhos naturais e você não consegue ver como. Eu quero dizer para você, a fé é a certeza e a convicção daquilo que eu não vejo, mas eu creio, eu espero que aconteça. Eu quero dizer que você não precisa ver, você não precisa entender, simplesmente creia, coloca diante do Senhor e Ele pode acelerar as coisas na sua vida. Talvez você que está nos assistindo, talvez você é um novo convertido, ou talvez você ainda nem está firme na igreja, mas eu creio que você vai para a igreja, porque a igreja é o lugar onde nós somos alimentados, onde nós fazemos parte do rebanho do nosso bom pastor, que é Jesus.
E talvez você tenha um desejo, uma vontade de servir ao Senhor. Mas talvez você pense assim, poxa, mas eu tô chegando agora. Eu cheguei agora, como que eu vou ser usado? Eu tenho que passar por um tempo, eu quero falar para você. Não. Um dia eu também pensei isso, mas Deus fez as coisas rápidas na nossa vida e Ele pode fazer na sua vida também. Creia Amém. nisso. Creia nisso. Coloque diante de Deus, Ele pode acelerar qualquer área da sua vida. E assim, né, Jantos, nós falando lá, né, que nós caminhávamos juntos, né, sempre caminhamos juntos, né, e quando eu me tornei líder, se tornou, né, líder de treinamento junto com a gente, e aí eu me tornei discipulador, você se tornou discipulador em treinamento, e aí eu fui enviado para cá e você, né, assumiu o meu discipulado aí, e eu entendo assim que Deus continua acelerando, as coisas continuam acontecendo, né? Eu casei, você vai casar esse ano, né? E eu Amém. já vou ser pai, então eu vejo assim, se prepara, varão, porque Deus vai continuar acelerando, Deus vai continuar Amém. fazendo, né? E porque tem um propósito por trás de tudo isso, né? Sempre tem um propósito. Já já nós vamos entrar nessa questão do propósito, não é verdade? Mas é isso, você precisa crer. Você precisa crer e não andar pelo que você vê, mas andar pela visão. Aleluia. Andar pela visão é quando você anda pela fé, não pela vista. Porque se você for andar pela vista, você mesmo vai limitar o poder de Deus na sua vida. Veja Verdade. só, voltando para aquela passagem, né? Eles chegaram diante da terra prometida, era só cruzar o rio e entrar. Mas Moisés enviou 12 espias para ver a terra. E aí, dos 12 espias, 10 focaram no que eles viram. Focaram nos adversários, nos inimigos, nos gigantes. E porque eles caminhavam pelo que eles viram, eles foram cheios de medo. E eles acabaram retrocedendo e não entrou na terra. Isso trazendo para a nossa realidade de hoje. Deus tem promessas para a sua vida. Deus tem propósitos para a sua vida. Mas se você escolher caminhar pelo que você vê, vai ter momentos que você vai se deparar com gigantes, né? Porque os Verdade. gigantes na Bíblia apontam para problemas. Quando nós falamos da aceleração, não é que não vai ter problemas. Nossa, esse é o ano da aceleração, vai ser um mar de rosas. Não, Jesus nos avisou, no mundo tereis aflições. Mas quando você anda pela vista, você vai focar nesse problema e você vai acabar limitando o poder de Deus na sua vida. Então veja só, nós não caminhamos pela vista, nós ficamos com a segunda parte. Jesus falou, no mundo tem aflições, mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Então nós Amém. temos Jesus ao nosso lado, que já venceu. E a Bíblia fala que nele, nós também já somos mais do que vencedores. Então Amém. eu abro mão do que eu vejo e eu escolho a promessa. Escolho viver pela fé, crendo que nele eu sou mais que vencedor. Por isso esse gigante que está diante de mim, ele vai cair por terra. E eu Amém. vou ser acelerado em direção à promessa de Deus. Olivelto, né? Interessante, né? Eu tava pensando, quando se fala da aceleração, né, se fala de tempo, de dias, de meses, de ano. A aceleração nos fala de um tempo que está passando, né? E interessante que essa aceleração, ela vai vir sobre o mundo, né? Sobre o mundo, Sim. né? Para a vida da igreja e também para a vida, né, daqueles que estão fora da igreja. Mas com um propósito, porque tudo tem propósito, né? Para que o mundo mesmo perceba, né, e venha para o lugar certo, né? E volte os seus olhos para o lugar certo, para Jesus, né? Para que a fé deles, né, a nossa fé já como igreja esteja sempre em Jesus, né? Como você está falando toda hora, né? Frisando sempre, creia, é fé. Como você falou da questão do propósito, né? Eu citei um pouco também. Vamos entender um pouco melhor. Por que aceleração? Por que Deus decidiu acelerar? Né? O que tem por trás de tudo isso? Por que Deus decidiu liberar essa promessa na nossa vida, da aceleração? Né? Nós sabemos que Deus não faz nada sem propósito. Verdade. Tudo que Deus faz tem um propósito, tem um porquê. Deus não faz nada simplesmente por fazer. Tem um propósito por trás de tudo isso. O que você acha? Você acredita que existe um propósito maior
nessa questão da aceleração? Eu acredito e eu quero ver, Livelto, se esses que estão assistindo acreditam. Se vocês estão assistindo e acreditam, você vai digitar aí, eu acredito que há um propósito maior, né? Em tudo que Deus faz, em tudo que Deus libera sobre o homem, sobre a igreja, sempre há um propósito maior, né? Que daqui a pouco vai daquilo que a gente vai estar falando. Então eu creio. E é verdade. Tudo que Deus faz, Ele faz com um propósito. Existe um porquê. Olha só o que a palavra de Deus diz em Isaías capítulo 46, versículo 10. Isso aqui é Deus dizendo: desde o princípio anunciei as coisas do futuro. Há muito tempo eu disse o que ia acontecer. Afirmei que o meu plano seria cumprido, que eu faria tudo o que havia resolvido fazer. Uau! Então veja, Deus, né, ele fala aqui que desde o princípio ele já havia anunciado as coisas do futuro. Então Deus, ele tem um propósito para tudo. Desde Amém. tudo que Deus faz, lá atrás, ele já tinha anunciado, já estava no coração dele, já tinha um desejo no coração dele. Então entenda assim, chegou o tempo da aceleração. Nós estamos entrando nesse tempo, já entramos nesse tempo da aceleração de Deus. Tem um porquê. Lá atrás, Deus já sabia. Eu estava assistindo um vídeo curto do pastor Luiz e ele falou algo muito interessante, que é bom a gente falar aqui. Ele falou assim, o fato que Deus vai acelerar as coisas, não é que ele olhou e falou, nossa, eu estou atrasado. Eu tenho que correr aqui para alcançar, que eu me atrasei. Não, não é isso. Deus não se atrasa. Deus não perde o controle de nada. O fato de que vai acontecer a aceleração já estava predestinado por Deus. Já estava no coração dele. Ele já sabia que em 2022 ele ia começar a acelerar as coisas. Não porque ele está atrasado, mas porque existe um propósito maior, que ele quer que aconteça mais rápido na nossa vida, na minha e na sua vida. Interessante, se você já citou isso. Ele é o Senhor do tempo, né? Então ele tá dentro do tempo, ele tá fora do tempo, né? Ele tá muito mais além daquilo que nós imaginamos. Então, certamente, ele olhou e viu que a partir de 2022 seria o tempo da aceleração, né? Seria um tempo de as coisas acontecerem mais rápido na vida da igreja, né? Como eu disse, eu creio também nisso, né? No mundo, muita coisa vai acontecer, porque vai envolver o mundo também, né? Como eu disse, para que as pessoas também creiam e vejam naquilo que Deus vai fazer, naquilo que Ele está fazendo. E assim, né, você citando, né, que essa aceleração, ela vai envolver o geral, o global, o mundo. Então nós já podemos entender que o propósito da aceleração é muito grande, né? Envolve todo mundo, envolve toda a Terra. Eu quero deixar aqui uma pergunta então, Janderson, para você, né? E depois também eu vou estar comentando um pouco também. Qual que você acredita que é o propósito principal da aceleração de Deus? Então, Elivelto, a gente poderia citar muitas coisas, sabe? Mas eu vou citar aquilo que está no meu coração, que eu creio. Né? O propósito principal de Deus é estar com a sua igreja. Eu consigo crer que é estar com a sua igreja, é estar com a noiva, né? Até esse momento. Como eu disse, entra muitas coisas. O propósito principal de Deus, né, dessa aceleração no mundo, é para que muitas vidas sejam salvas. Muitas Aleluia. Pessoas também, né, confessam Jesus como Senhor e Salvador, né? Aleluia. Interessante. A gente sabe que desde o início o propósito de Deus, né, o homem foi feito, na verdade, com um propósito. Qual o propósito? O propósito de reinar. De reinar, de governar, né? Desde lá do começo, né? Então, um dos propósitos maiores é de Jesus fazer a igreja dele uma igreja vencedora, uma igreja que reina. Então eu creio que um dos propósitos maiores é, né, Jesus estar com a sua noiva, colocando a sua noiva, né, a sua igreja no lugar devido,
um lugar de posição, de honra, né? A gente sabe que tudo começa aqui. Tudo começa aqui ainda nessa terra, nesse propósito de governar, né? Esse propósito de reinar. Tudo começa aqui. Mas vai ter um momento mais especial, que é o momento que nós vamos estar com Ele, né? Juntamente com Ele. Então eu consigo perceber assim também. Você falando, né, da questão de propósito, né? Hoje um jovem mandou mensagem para mim perguntando, né? Que eu tinha comentado, uma vida sem propósito é uma vida sem graça. Eu mandei para ele. E aí ele mandou assim para mim: e qual seria o propósito? Né? E aí Deus me levou a responder para ele o seguinte: Deus tem um propósito, ou seja, um chamado específico para cada um de nós. Verdade. Mas existe um propósito que é geral. Existe um chamado que é geral, que é o quê? Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Esse é o chamado geral para todos nós. Esse é o chamado para mim, esse é o chamado para o Janderson e esse é o chamado para você que está assistindo. Você tem um chamado, um propósito. Deus tem um propósito para a sua vida. E qual que é o propósito? Que você pregue o evangelho a toda criatura. E conforme Amém. você vai vivendo, então, esse propósito que é geral, você vai descobrindo em Deus qual que é o seu propósito específico, o seu chamado específico. O que seria um chamado específico? Seria em qual área que Deus quer que você se engaje para pregar o evangelho ali. Porque, veja só, nem todos vão ter chamado para ser pastor, não é verdade? Talvez o propósito de Deus para sua vida, que está nos assistindo, talvez é de você ser um médico, ou uma médica, ou qualquer outra coisa. Mas a vontade de Deus é que ali, nessa esfera onde você atua, você pregue o evangelho a toda criatura. Esse é o propósito de Deus. Mas também existe o propósito desde o princípio, que é o quê? De nós sermos a casa de Deus, sermos a morada do Senhor e ter intimidade e relacionamento com Ele. Então, antes de tudo isso, nós precisamos entender que há um outro propósito de Deus para mim e para você. Estar perto, ter intimidade, ter relacionamento. Nós não vamos viver aceleração nenhuma longe de Deus. É verdade. Nós vamos poder ver a aceleração acontecendo, mas nós não vamos desfrutar se não estivermos perto dele, se não estivermos na intimidade, no relacionamento. Eu acredito que, primeiramente, Deus quer acelerar você para mais perto dele, para um lugar de intimidade, para um lugar secreto, para um lugar de relacionamento, porque é aqui que nós vamos realmente ser acelerados nas outras áreas da nossa vida. Longe dele, nós só vamos ver a aceleração acontecendo, mas não vamos desfrutar. Né? Então, quero deixar um conselho para você que está assistindo a gente. Vá para mais perto, procure ter uma intimidade mais profunda, um relacionamento com o Senhor. Eu quero dizer para você que Deus, talvez você tenha passado por um período longe da presença de Deus, por algo que talvez você cometeu, algo que você fez, e o inimigo tem tacado acusação na sua mente. Eu quero dizer para você, eu quero te dar uma boa notícia hoje. Deus não está bravo com você. Tudo que Ele quer é que você volte. E tudo que Ele quer é ter você perto dele. É ter você se relacionando com Ele, através da oração, através do louvor, da adoração, leitura da palavra. Deus quer você perto. Não se sinta julgado, não se sinta condenado, acusado. Deus quer você perto. Ele quer te acelerar primeiramente para mais perto dele. Porque quando você é acelerado para perto dele, aí sim você vai estar apto a experimentar a aceleração em outras áreas da sua vida. Eu creio muito nisso. Na live anterior que nós fizemos com o irmão Valdez, nós falamos algo que vai acontecer também. Talvez você que está nos assistindo, você quer experimentar aceleração em alguma área da sua vida. Talvez no seu trabalho, na sua família, na sua casa. Talvez seja na área do empreendimento que você está começando, que você pretende começar. Qualquer área da sua vida, eu quero dizer, Deus quer acelerar. Deus pode acelerar. E se você crer, Ele vai acelerar. Mas eu quero trazer outra coisa aqui que Deus colocou no meu coração ontem. Olha só o que a palavra de Deus diz em Salmos, capítulo 67, versículo 1 e 2. Isso aqui é o salmista orando ao Senhor. Olha só o que ele ora. Deus,
tenha misericórdia de mim e me abençoe e faça resplandecer o seu rosto sobre mim. O que o salmista está orando aqui é o seguinte: Deus, me dá graça, me dá favor, me abençoa, eu quero ser abençoado, eu quero ser próspero. Não é verdade? Ele está pedindo a bênção, ele está pedindo a graça, ele está pedindo a promessa de Deus na vida dele. Ele está querendo ser abençoado, ser acelerado. Verdade. E essa é uma oração que você pode fazer também. Você pode falar para Deus: Deus, me acelera, faz as coisas acontecerem na minha vida, eu quero graça, eu quero favor, me dá a sua bênção em qualquer área da sua vida. Deus pode fazer. Mas agora eu quero ler o versículo 2, olha só o que ele fala: para que se conheça na terra o teu caminho, e em todas as nações a tua salvação. Então veja que sim, ele orou pedindo a graça, ele orou pedindo o favor, ele orou pedindo a bênção, mas depois ele fala: para que seja conhecida na terra o teu caminho, e em todas as nações a tua salvação. Então, ele pediu tudo isso, mas tinha um propósito por trás. Ele queria ser abençoado para que os caminhos do Senhor fossem conhecidos em toda a terra. Ele queria a graça e o favor de Deus na vida dele para que a salvação alcançasse todas as nações. Então veja, o salmista entendeu que a promessa de Deus tem um propósito final. E o propósito final é vidas ser salvas. O propósito final é o evangelho ser anunciado em todas as nações. O propósito final é os caminhos do Senhor serem conhecidos em toda a terra. Então eu quero falar para você: você quer aceleração de Deus em alguma área da sua vida? Peça. Pede para Deus, coloque diante dele, ele pode fazer, mas entenda, sempre vai haver um propósito por trás disso. E o propósito é que as nações, que toda a terra conheça os caminhos do Senhor e sejam salvos. Deus pode abençoar o seu trabalho, Deus pode abençoar o seu empreendimento, mas tudo isso tem que culminar em um propósito maior, que é vidas ser salvas. Sabe, eu lembro uma vez que eu conheci um jovem e ele falava assim para mim: Livel, eu sei que o meu chamado, o meu propósito é ser um empresário. E aí ele falava assim para mim: e quando eu for empresário, eu vou ser um financiador de missionários. Eu vou abençoar vidas para serem enviadas para pregar o evangelho. Eu fiquei pensando naquilo que aquele jovem falava e eu pensei: uau, ele entendeu que por trás do propósito existe um propósito ainda maior, que é o evangelho ser pregado. Quando você entender que sempre existe um propósito maior, pode ter certeza, as coisas vão começar a ser aceleradas na sua vida. Quando você entender que Deus pode te abençoar, te prosperar, Deus pode alargar as suas fronteiras, mas tudo isso é porque tem um propósito final, tem um propósito maior por trás de tudo isso, que é abençoar vidas, que é vidas serem salvas, que é a toda a terra ter o conhecimento dos caminhos do Senhor. Creia nisso, toma posse disso, entenda o propósito, entenda que sempre há um propósito maior e você vai experimentar uma aceleração na sua vida. A aceleração é global, né? Vai pegar todos aqueles que creem. E muito poderoso isso que o Livelto falou, né? Deus vai acelerar na minha vida, na sua vida. Para quê? Por que coisas, né, grandiosas vão acontecer na minha vida, na sua vida? Para quê? É justamente para isso, é para que as pessoas vejam, né, o que Deus está fazendo e elas também creem, né? E elas também se rendem, elas também se entregam ao Senhor. Então, né, o Livelto frisou isso, muito, muito poderoso, né? Há um propósito, o propósito da aceleração na vida da igreja, na minha vida, na sua vida, é para salvar vidas, né? E aquilo que acontecer na minha vida, na sua vida, porque nós estamos enganjados nessa aceleração, as pessoas vão ver e vão ser tocadas, vão ser impactadas, vão querer saber o motivo, e aí é a hora da gente, né, falar qual é o motivo. Quem é esse motivo? Né? Jesus. Aleluia. Muito poderoso, Olivelto, muito poderoso essa chave que você deu aí, né? Nós queremos viver a aceleração, mas
né? Com quem nós queremos estar nessa aceleração? Né? Quem é a pessoa principal, né, que nós precisamos estar nessa aceleração? Jesus. Jesus está ao lado dele, né? O Espírito Amém. Santo nos direcionando, nos conduzindo, né? Jesus disse: eu sou o caminho. Ou seja, nós vai saber para onde nós ir. Né? Eu sou a verdade. Né? Nós vamos ter a verdade ali constante em nós, caminhando com ele. E eu sou a vida. Nós vamos ter vida em todo momento com ele, né? Nesse caminhar, nessa aceleração. E aí, falando de tudo isso, me fez lembrar, né, do versículo onde fala que nós vamos correr e nós não vamos nos cansar. Aleluia. Mas como que é isso? Quando se fala de correr, já dá uma canseira. Verdade. Mas como que é isso? Correr e não cansar. É porque nós vamos estar correndo com a pessoa certa, que é Jesus. Né? E correr Aleluia. com Jesus é mais fácil, né? É mais tranquilo. Né? Correr com Jesus não vai impedir de ter os obstáculos, né? Os quebra-mola para ser pulado. Né? Não vai impedir, mas tem certeza. Vai ser mais fácil do que eu mesmo tentar correr sozinho. Né? Se eu correr sozinho, se você correr sozinho, você vai se cansar. Mas se nós crer que nós vamos correr e não se cansar, né? Se nós crer que nós vamos correr com Jesus, nós vamos chegar a lugares grandiosos mesmo. Enquanto eu falava aqui, né, do Salmos 67, que o salmista ele pediu a bênção de Deus, mas depois ele fala, para quê? Tinha um propósito. Deus me lembrou daquela mesma passagem, que o povo foi liberto do Egito. A Bíblia fala que quando chegou o dia deles verdadeiramente sair, porque Faraó não queria deixar eles saírem, né? E aí aconteceu ali as pragas, e chegou o dia deles saírem. E Deus falou assim para eles, vocês vão pegar todos os ouros, toda a riqueza do povo do Egito. Então veja que Deus libertou eles do mundo, do Egito, mas Deus falou para eles saírem dali próspero, pegar toda a riqueza. Então talvez você que está nos assistindo, né? Talvez você não entende, mas Deus quer que você seja uma pessoa próspera. Amém. Deus quer que nós sejamos prósperos. Deus quer nos abençoar. Sabe, por muito tempo, né, a igreja teve um entendimento errado de achar que crente e que cristão tem que ser pobre. Não, Deus quer que nós sejamos prósperos. Aleluia. Deus quer nos abençoar. Igual o Janderson disse, as pessoas elas devem olhar para nós e falar, uau, como essa pessoa é próspera, né? Como essa pessoa é abençoada. E isso vai gerar um desejo no coração delas de ter o que nós temos, que é o Espírito Santo. É verdade. Então, ser próspero é uma forma de ser um evangelismo, né? Mas quando eu falo ser próspero também, eu não estou falando só em questão de dinheiro. Ser próspero em todas as áreas. Ter um casamento próspero é um casamento abençoado, um casamento saudável. Todas as áreas. Prosperidade não é somente questão de dinheiro. Ser próspero é ter a bênção de Deus, é ter a graça e o favor de Deus sobre a nossa vida. E Deus quer que nós sejamos prósperos. Mas voltando lá para aquela passagem, né? Deus falou para eles pegar toda a riqueza ali, eles saíram então cheios de ouro, ricos. Mas quando chegou lá na frente, nós entendemos que aquela riqueza, aqueles ouros tinham um propósito. E o propósito, né, era de construir o tabernáculo. Então, Deus abençoou eles, prosperou eles, mas Deus tinha um propósito maior lá na frente. E hoje não é diferente. Deus vai te abençoar. Deus pode te prosperar. Creia. Creia e coloca diante dele, que ele vai acelerar as coisas na sua vida. Talvez você tenha começado um negócio próprio, novo, um empreendimento. Deus vai abençoar você. Eu quero profetizar agora a aceleração de Deus na sua vida. Aquilo que as pessoas talvez demoraram anos para conquistar, você vai conquistar em pouco tempo. Porque a aceleração de Deus é com você. A mão de Deus está estendida sobre a sua vida, em nome de Jesus. Creia, toma posse. Mas eu também quero dizer para você, existe um propósito por trás disso. Deus vai te abençoar. Amém. Mas tem um propósito. E o propósito é construir, né? Agora não é mais o tabernáculo, agora é a casa de Deus. E a casa de Deus, nós sabemos que Deus não habita, né, em prédios
construídos pela mão de homens. A casa de Deus são pessoas. Eu e vocês somos a casa de Deus. Quando você prega a palavra para alguém e essa pessoa crê, se converte, batiza, essa pessoa também se tornou a casa de Deus. Então Deus vai te abençoar, mas o propósito é que a casa de Deus continue sendo edificada. Sabe, Jonas? Eu tava meditando aqui esses dias, né? Porque Batista edifique. E aí Deus me lembrou, porque nós somos chamados para edificar a casa para Deus. Aleluia. Edificar a casa para Deus é salvar vidas, é pregar a palavra e pessoas crerem, serem salvas, serem batizadas. E eu creio também, nossa, Deus colocou no meu coração aqui agora, que Deus, nesse ano de 2022, nós, como Igreja Batista Edifique, de Quatro Marcos, de Cáceres, Mirassol, Rose Lacerda, Vila Bela, Araputanga, todas elas vão batizar muitas almas. Muitas pessoas serão batizadas nesse ano, porque é casa sendo edificada, é a casa de Deus sendo construída. Essa é a vontade de Deus, esse é o propósito de Deus. E você vai ser abençoado para fazer parte disso, através do seu dízimo, através da sua oferta. Talvez você não tenha um chamado para ser enviado para lugar nenhum, mas a sua oferta pode chegar até lá. A sua oferta pode abençoar alguém para ser sustentado lá no campo. E aquela pessoa vai ganhar vidas lá e você vai fazer parte. O galardão vai ser derramado sobre a sua vida também. Porque tudo tem um propósito maior, que é a casa de Deus sendo edificada, sendo construída. Muito poderoso ele, ó, desses salmos que você estava lendo, né, o salmista declarando isso. E aí eu lembrei, né, daquele testemunho simples que você conta, né, a respeito do seu carro, né? Qual foi o propósito daquilo? Né? Você conta que você estava pagando aquilo há muito tempo e nada acontecia. E por quê? Você estava sem um propósito, você não tinha uma direção. Mas quando você se converteu, né, entrou num propósito, Cristo, né, caminhando para o lugar certo, do nada aconteceu, o carro saiu para você. Né? O que é isso? É porque tem propósito, tem um porquê. Verdade. Né? Tem um porquê daquele carro ter saído. E eu lembro, Verdade. a gente enchia aquele carro de pessoas, cara, para ir para a cela, para ir para os cultos. O que é isso? Propósito. Você não, né? Eu te conheço. Você não tinha aquele carro só por ter. Era um propósito. Né? Amém. No encontro, nós enchíamos de colchão. Pessoas lá, né, levava. Né? Por que propósito? Quando você estava lá, sem propósito, o carro não foi liberado. Mas quando você entrou num propósito, o carro foi liberado para você. Porque Deus já estava vendo a motivação do seu coração. Então, quando nós temos a motivação certa, da pessoa certa, as coisas vão ser liberadas na nossa vida. Né? E quem é a pessoa certa? É Jesus. Aleluia. Jesus, coloca, né? Vou voltar o nosso coração para Ele. E automaticamente, aquilo que a gente está orando, né? Aquilo que a gente está esperando, vai acontecer. Vai acontecer. Às vezes a gente está pedindo algo sem uma motivação correta, né, Livel? Nem sem propósito, como a gente está falando bastante. Mas quando a motivação for para Cristo, quando a motivação for para edificar, né, o próximo, edificar aqueles que estão à nossa volta, certamente vai acontecer de forma acelerada. Amém. Em nome de Jesus. É isso. É ter a motivação certa. Deus pode acelerar? Pode. Deus quer acelerar? Quer. Mas tem um propósito. Quando você se alinha o seu coração com o propósito de Deus, pode ter certeza. A aceleração, ela é real na sua vida. Amém. E assim, né, Jânio? O tema da nossa live, né, é acelerando a volta de Cristo. Então, veja, como você disse, o propósito maior por trás da aceleração é o quê? É Cristo estar com sua noiva. É Cristo estar junto com a igreja, que é a sua noiva, que nós somos prometidos em casamento com Jesus. Então, Amém. Por que Deus vai acelerar as coisas? Porque Ele quer que esse casamento aconteça logo. Ele quer que nós estejamos junto dele logo. E para isso acontecer, Ele vai voltar. Cristo vai voltar para nos buscar, né? Que é o primeiro arrebatamento e depois o segundo arrebatamento. Então, assim, eu quero fazer uma pergunta aqui, né?
para nós dois, você vai responder primeiro e depois eu vou falar algumas coisinhas também. Você acredita que nós podemos acelerar a volta de Cristo? Nós, seres humanos, filhos de Deus, né? Agora, em nome de Jesus, glória a Deus. Nós podemos acelerar a volta de Cristo? O que você acha? E se você acha que sim, como nós podemos acelerar a volta do Senhor? Então, Elivelto, eu creio sim que nós, né, nós como filhos, nós cristãos, nós como igreja, podemos sim acelerar a volta de Cristo. Né? E como? Pregando o Evangelho. Porque a promessa é o que Jesus fala. O Evangelho precisa ser pregado nos 4 cantos. Mateus ali, né, nos direciona ali. Precisa ser pregado nos 4 cantos. Enquanto isso acontecer, né, está mais próximo o fim. Está mais próximo o momento do arrebatamento, da volta de Cristo. Então é isso. Nós aceleramos a volta quando nós pregamos o Evangelho. Quando nós, né, se entregamos para o Senhor, entendemos o propósito e não nos calamos diante das situações, mas sim proclamamos a Cristo. E quando a gente fazer isso, automaticamente as pessoas vão se convertendo, vão sendo salvas. Isso, de fato, acelera a volta de Cristo. Porque eu creio que é como se Jesus olhasse e dissesse: a minha igreja acelerou e muitos foram salvos. Agora eu vou. Amém. Agora acontece. Como você disse, o primeiro arrebatamento. Agora acontece, eu vou colher. É verdade, né? Sim, né? Nós podemos acelerar a volta do Senhor. Deus nos deu, eu entendo assim, que Deus nos deu essa chave de acelerar a volta dele. Porque Jesus, né, quando ele foi voltar para o Pai, o que ele falou para os discípulos, para nós? Ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo. E Mateus, né, como você citou, Mateus 24:14 fala: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo habitado, como testemunho a todas as nações. E então chegará o fim. Então o que ele fala? Primeiro Jesus fala: vocês vão pregar o evangelho a toda criatura, a todas as nações, fazer discípulos de todas as nações. Aí lá depois nós entendemos que Jesus vai voltar quando o evangelho for pregado em todas as nações. Então a chave está na nossa mão para Cristo voltar. Amém. Sabe, Jorge, muitas pessoas têm falado assim: fica falando de Jesus vai voltar e nunca volta, demora. Lembra que nós falamos que Deus está fora do tempo? Para nós parece que está demorando, mas para ele não está. É verdade. E por que ele não voltou ainda? Porque eu acredito que tem pessoas que ainda precisam ser salvas. É verdade. Tem muitas pessoas que ainda precisam ouvir o evangelho, ouvir falar de Jesus. E é por isso que Deus está nos acelerando para apressar a volta de Cristo. Deus está falando: oi, está chegando a hora, está chegando o dia, está chegando o tempo. E tem pessoas que precisam ser alcançadas ainda. Vai e pregue, vai e fale, vai e participe desse negócio. Entendeu? Essa é a aceleração. Deus está nos acelerando para o evangelho ser pregado mesmo em todas as nações. Eu creio que nesse ano, né, Deus vai nos levar em lugares altos que nós nem imaginamos. Amém. Igrejas novas vão ser abertas, novos obreiros, novos discípulos vão ser levantados. Deus vai levantar homens, mulheres. E se você que está nos assistindo, Deus já tem colocado o desejo no seu coração de ser usado por Deus, de ser levantado, de ser enviado para algum campo um dia. Eu quero orar por você agora, eu quero profetizar que da mesma forma que Deus fez na minha vida, aceleradamente, Deus vai fazer na sua vida também. Talvez você pense assim que, eu ainda tenho muito para aprender, eu tenho muito para viver, eu sou novo convertido. Não. Um dia eu perguntei para Deus, quanto tempo eu tenho que esperar para viver os seus propósitos, para ser usado pelo Senhor? E Deus falou: pode ser hoje. Basta você ter o seu coração aberto, disposto, disponível. Então, abra seu coração. Se você quer, se aprofunde mais no Senhor. Entrega a Ele. Creia. Deus vai fazer, Ele vai levantar e vai enviar, porque é o tempo da aceleração.
Amém. O evangelho precisa ser pregado. Jesus precisa ser anunciado em todas as nações. Porque ele já está voltando, já está chegando o tempo dele voltar para buscar a sua noiva, que somos nós. Sabe, Jandes, um dia eu fiquei meditando e eu pensei assim, a pessoa mais egoísta na face da terra é o cristão que não fala de Jesus para ninguém. Eita. Por quê? Porque nós temos, cara, nós temos Jesus, nós temos Deus morando dentro de nós, através do Espírito Santo. Nós temos isso, nós temos a vida dentro de nós. E às vezes nós passamos por pessoas que não têm. E nós somos tão egoístas ao ponto de não falar para eles. Nós somos egoístas ao ponto de não abrir a boca e pelo menos falar assim, ei, Jesus te ama. Verdade. Mas chegou o tempo da aceleração. Chegou Amém. o tempo de nós tirarmos o pé do freio. Eu entendo assim que o medo, Janderson, talvez seja nós com o pé no freio. Porque o medo nos impede, muitas vezes, de só falar para alguém, ei, Jesus te ama. Às vezes Deus coloca no desejo no nosso coração de falar isso para alguém e o medo nos proíbe, nos impede. É como se Deus quer nos acelerar e nós está pisado no freio. Chegou o tempo de nós tirar o pé do freio. Não é tempo de frear, é tempo de acelerar. Fale, Amém. pregue, compartilhe, lança esse vídeo, espalhe esse vídeo para que mais pessoas ouçam. E eu quero falar para você, Jesus te ama. Ele quer você perto dele. Ele quer que você seja salvo. Que você abra seu coração para ele entrar na sua vida. Porque ele está voltando. Está chegando o tempo da aceleração, da volta do Senhor. Eu comentei no culto passado aqui que por esses dias eu estou com um senso espiritual muito forte da volta do Senhor. Mais do que nunca. Mais do que nunca. Eu entendo que realmente está muito próximo. Amém. E nós temos que acelerar. Nós temos que acelerar, anunciar o Evangelho. Anunciar o Evangelho. Abrir nossa boca e falar de Jesus para as pessoas. Porque essa chave está na minha e na sua mão. Está na nossa mão. Nós podemos acelerar a volta do Senhor, sim. Anunciando o Evangelho, pregando a palavra. E Deus quer te usar para isso. Deus quer fazer através da sua vida. Você só precisa estar disponível. Talvez você fale assim, mas eu não tenho muita habilidade em falar assim em público. Deixa eu te falar, eu também não. Até um tempo atrás, eu era um Jacó que não conseguia nem olhar para a cara das pessoas. Eu quero dar um testemunho rápido aqui de quando eu machuquei meu olho, que eu perdi a visão desse olho aqui, e eu uso prótese hoje. Eu fiquei preso numa cadeia que eu não conseguia olhar para as pessoas. Eu não conseguia ficar muito tempo olhando para uma pessoa, porque eu começava a imaginar o que essa pessoa estava pensando de mim. E eu inventava alguma historinha para ir embora para casa, para me isolar. Esse era eu há 4 anos atrás. Mas eu conheci o Senhor, eu me entreguei a Ele. Ele me libertou. Glória a Deus. E Ele tem me usado para anunciar o Evangelho, para pregar a palavra, para salvar vidas. E quero falar para você que Ele quer usar você também. Não é sobre você ser habilidoso, é sobre você se entregar nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Ele vai fazer através de você. Verdade. Você quer isso? Você quer fazer parte disso? Fale para Ele. Só fala, Jesus, eu quero. Me usa do seu jeito. Me dá graça, me dá ousadia. Eu não consigo, não sei falar direito, mas eu quero. Quando você fala isso, Deus vem e faz através de você. Amém. Creia nisso. Nós só precisamos estar disponível para Deus fazer através de nós. Tem uma frase que eu gosto de falar ela. Homem nenhum pode fazer a vontade de Deus. Mas Deus quer usar homens. Então o que nós temos que fazer? Só querer. Você quer fazer? Fala para Ele. Ele vai vir. E Ele vai fazer através de você. Amém. Ele quem vai fazer. Ele vai colocar as palavras na sua boca, Ele vai te dar ousadia, Ele vai te dar coragem, Ele vai colocar pessoas diante de você. Ele vai fazer tudo. Você só precisa querer e se entregar a Ele. Amém? É interessante, velho, que Jesus está às portas. Né? Os sinais estão aí. Jesus está à porta. Eu creio que
os filhos, aqueles que têm o Espírito de Deus, já tá sentindo isso que você está sentindo de fato, né? Já está sentindo de que Ele está às portas, né? Os sinais estão aí, coisas terríveis estão acontecendo. Tudo isso é para quê? É para alinhar a igreja, é para alinhar, né, os filhos, né? Porque os filhos precisam, né, a igreja precisa estar com o coração voltado para Ele, incendiado por Ele, clamando por Ele, né? Aquela chave que você entregou ali agorinha, de que para viver a aceleração, né, precisa estar com Ele. Essa chave aí é muito poderosa, porque se nós estiver com Ele, Ele vai dar todo o suprimento, Ele vai dar toda a ousadia, todo o poder, toda a unção para nós pregar o Evangelho, ao ponto de nós topar a pessoa, já falar de Jesus, fazer o apelo, conduzir aquela pessoa. E por quê? Porque nós estamos com eles, com Ele, né, junto com Ele. E eu fiquei pensando, Livelto, sobre esse tema, sabe? O ano da aceleração apressando a volta. Talvez, né, alguém ouvindo isso pode dizer assim, mas como que eles estão querendo dizer, né, a data será? O dia será que Jesus vai vir? Não. Quando nós falamos que, né, nós podemos acelerar a volta de Cristo, nem eu, nem o Elivelto, nem pastor nenhum, nem homem nenhum sabe quando vai acontecer a volta de Cristo, né? Porque a Bíblia fala que homem nenhum sabe e nem Jesus sabe, nem os anjos sabem, somente o Pai sabe a hora em que vai acontecer. Então, falando desse assunto de aceleração, de acelerar a volta de Cristo, nós não queremos, em momento algum, dizer, né, que nós não queremos definir data e nem dia para Jesus, não. A única coisa que queima o nosso coração é que Jesus está à porta. Pode acontecer a qualquer momento. É como a Bíblia diz, é num piscar de olhos. Esses dias eu postei um versículo de Apocalipse no meu status do WhatsApp, onde fala que, né, os anjos que João viu, os anjos olhando para a terra, e eles estavam com, né, uma foice na mão e ia vir ceifar. Ia vir ceifar, né, aqueles que, a colheita que já estava pronta. Aí uma pessoa me perguntou assim, a respeito disso, né, aí está falando da colheita, da ceifa. Como você crê? Você consegue crer que a volta de Jesus, ela está próxima? Ela pode ser daqui 5 anos, daqui 10 anos? Aí eu falei, olha, eu não ouso dizer que é daqui 5 anos. Eu não ouso dizer que é daqui 10. Porque a hora e o dia ninguém sabe. Mas uma coisa eu sei, os sinais estão aí, né? Os sinais estão aí diante de nossos olhos, e a igreja, o coração da igreja está se incendiando por isso, né? Isso eu posso dizer, né, a respeito da volta. E eu estava pensando aqui, antes de começar a live, sobre um versículo que eu gosto bastante, né, não só para momento de oferta, né, onde fala que nós não devemos acumular tesouros na terra, né, onde a traça e a terra corrói, mas devemos acumular tesouros no céu. O que é isso? Para que isso aponta? O nosso coração precisa estar no céu. O coração da igreja, o coração do cristão precisa estar no céu. Porque, interessante, como eu disse, a pergunta foi, né, como que a gente faz para acelerar? Como que a gente faz? E entra muita coisa nisso. E uma dessas coisas que eu quero dizer aqui é isso, que quando o nosso coração estiver em Cristo, nosso coração vai estar incendiado. E aí Cristo vai olhar para a igreja incendiada, né, ele não vai resistir. Né? A igreja incendiada, ela acelera de fato a volta de Cristo. A igreja incendiada, ela salva muitas pessoas do inferno. Né? Ela prega o evangelho com ousadia, ela testemunha, ela fala do amor de Cristo. Né? Então é isso. Nós, como igreja, precisamos estar com o coração incendiado, porque esse momento pode acontecer a qualquer hora. O arrebatamento pode acontecer a qualquer minuto, a qualquer instante. E nós precisamos estar com o coração incendiado. Você falando, eu lembrei, né?
que foi ontem ou foi hoje, não sei, que nós estávamos conversando, e eu falei, né, que meu filho já pode nascer a qualquer momento, né? Porque assim, minha esposa já tá na 38ª semana. Então, a qualquer momento ele pode nascer. E a gente aqui tá na expectativa de a qualquer momento a gente tem que correr pro hospital pro Estevão nascer. E aí Deus me lembrou, cara, de que a qualquer momento também pode acontecer o arrebatamento, né? Então, assim, a nossa expectativa tem que ser a mesma. Nosso coração precisa estar incendiado, né? Esperançoso com essa expectativa do Senhor vir nos buscar. Amém. Porque pode acontecer a qualquer momento. E quando nós, então, estamos com o nosso coração queimando dessa forma, né? É o quê? É nós sendo aquelas virgens prudentes. É verdade. A passagem fala sobre as 10, né? E 5 eram as prudentes que estavam com o fogo aceso. As outras, enquanto foi buscar o azeite, perdeu a volta. Então, assim, outra coisa também que eu quero falar para você: não tenha medo. Muitas pessoas, quando elas ouvem falar da volta de Jesus, elas sentem medo. Sabe, aqui em Mateus 24, fala que quando o evangelho for pregado em todas as nações, em toda a terra, chegará ao fim. Mas eu quero falar para você, é o fim dessa vida aqui na terra. Mas é o início de uma nova vida, vida eterna ao lado do nosso Senhor. Aleluia. Aleluia. Eu gosto de brincar, né? Eu sempre brincava quando a gente saía do culto aí com o Marcos. Eu não vejo a hora de chegar lá com o meu tererezinho e falar: ô Jesus, vamos tomar um tereré. Cara, é uma brincadeira, mas assim, eu não vejo a hora de estar frente a frente com o nosso Rei, com o nosso Senhor. Glória a Deus. Você que está assistindo essa live, eu não sei se você já experimentou um pouquinho da glória de Deus. Sabe quando você está ali no mover de Deus, aquela presença maravilhosa? Talvez você está sentindo isso agora, como eu estou sentindo aqui. Mas eu quero falar para você que isso é só um pouquinho. Só um pouquinho. Que Deus nos deixa participar hoje, receber hoje. Porque nosso corpo não suporta tudo. Mas vai chegar um dia em que nós estaremos face a face com Ele. Aleluia. Vai chegar o dia que nós estaremos face a face com o nosso Senhor. E quando nós estivermos face a face com Ele, tudo vai perder sentido. Nós não vai querer mais nada, só Ele, porque Ele é suficiente. Então, quando nós falamos da volta, nós estamos falando disso. Nós estamos falando que nós vamos entrar numa esfera, num ambiente onde não vai mais haver morte, não vai mais haver dor, não vai mais haver sofrimento, só vai haver a glória de Deus. Aleluia. Não vai haver vírus, não vai haver gripe, não vai haver essas doenças, só vai haver a glória de Deus. Então, quando nós falamos da volta, amados, nós estamos falando disso. Não precisa ter medo. Queira isso. Amém. Verdade. Queira ter o seu coração queimando pela volta de Cristo. Porque quando Cristo voltar, Ele vai nos levar para esse ambiente, para essa esfera maravilhosa de ter somente Ele como nosso noivo. Vai ter as bodas, vai ser o nosso casamento com o Senhor. Verdade. Uau! Isso é poderoso. Isso é maravilhoso. Então, assim, se você tem nem até aqui, quando ouve falar da volta de Cristo, sente medo no seu coração, quero falar para você, você não precisa ter medo. Queira isso. Se aproxime mais do Senhor. Procure uma igreja. Procure um líder, um pastor, alguém para falar na sua vida, para te explicar um pouco melhor. Verdade. O diabo, ele tem enganado muitas pessoas. Um dia eu ouvi o pastor Luiz falar algo muito interessante. Porque muitas pessoas têm medo de ler Apocalipse. Porque o diabo lança esse medo nelas, para elas não ler mesmo. Porque quando você lê Apocalipse, você vê que no final, o diabo é lançado no inferno. E Jesus vence, e você vence. Aleluia, Então, ele é não verdade. quer que você entenda, ele não quer que você descubra que em Cristo você é vencedor. Mas eu tô aqui falando para você, não tenha medo. Se aproxime mais do Senhor. Queira isso. Quero declarar que o seu coração vai começar a queimar pela volta de Cristo. Amém. Quero declarar que você vai ansiar pela volta dele.
e você vai ser acelerado para acelerar a volta dele, anunciando o evangelho. Amém. Aleluia. Que assim, eu anseio muito pela volta do Senhor, Glória a Deus. sabe? Nós precisamos entender que nós estamos aqui nessa terra só de passagem, como peregrinos. Sim, aqui nessa terra, Deus quer que nós reinar em vida, né? Nós podemos reinar em vida. Nós podemos ser abençoados aqui nessa terra também, ser prósperos nessa terra também. Mas nós temos que entender que nós estamos aqui só de passagem. Nosso coração precisa ansiar pela volta do Senhor, pela glória. Nós devemos, né, estar com o nosso coração, né, com essa expectativa. Oliveira, você falou lá atrás assim, nossa, eu vou parar um pouco de falar aqui, vou dar oportunidade para o Janes. Estou falando muito. Não está falando muito não, está sendo benção, né, porque quando a gente senta assim para conversar, igual a gente está conversando aqui agora, é sempre edificante. Né? Eu costumo dizer isso para as pessoas, quando eu sento com o Olivelto, né, algo acontece. Eu saio de lá com uma mentalidade diferente, saio de lá pensando diferente, crendo diferente, buscando mais. É poderoso. Né? Então o tanto que você falar aí vai ser poderoso pra gente, né? Vai ser edificante. Mas, né, como você disse, né, e eu também disse, o coração do cristão, né? O coração do povo de Deus precisa estar nessa expectativa. Você citou um ponto muito interessante, Leo, a respeito, né? Por um lado, alguém pode achar que nós estamos querendo colocar data e horário para Jesus voltar. Não é isso. Por outro lado, as pessoas também, ao ouvir falar disso, pode às vezes ficar com medo, né? O ponto que você citou. Mas isso não pode ser a nossa realidade, né? Pelo contrário. Ao falar disso, tem que gerar um anseio. Eu estou lendo um livro, né? Talvez muitos aí conhecem, você conhece, Apocalipse sem Mistério, do Aloysio. E aí eu estava conversando com a Josilene, e eu falei, nossa, acabei de ler o livro, e quanto mais eu leio esse livro, mais anseio eu tenho pelo Senhor. Que é isso? Quanto mais que eu sei, quanto mais que eu descubro daquilo que está me reservado para mim, como filho, como igreja, quanto mais eu leio lá e fico sabendo que Jesus vai vir me buscar, mais anseio gera. Né? Isso precisa estar no coração de cada um de nós. Né? Ao ler Apocalipse, você vai descobrir muitas coisas que vai acontecer com você, igreja. E você vai descobrir muitas coisas que vai acontecer com o diabo. Né? Essa é a parte com que o Livelto falou que ele quer. Né? O diabo não quer que a gente leia Apocalipse, que a gente vai descobrir para onde ele vai. Né? E a gente vai descobrir no decorrer da leitura quem somos nós de fato. A igreja de vencedores, a igreja que reina, né? A igreja ali que vai estar ali com o Senhor, que vai reinar, vai governar sobre cidades. Né? Essa é a realidade nossa. E o nosso coração precisa estar voltado. Como eu disse, né? Eu gosto daquele versículo. Não acumuleis tesouros na terra, né? Mas acumuleis tesouros nos céus. Né? Tenha o coração voltado para Cristo. E dia após dia ele vai gerar um anseio, uma vontade dentro de mim, dentro de você, né, para a volta. Aleluia. E interessante, que quando a gente está perto do Senhor, e ele gera esse anseio pela eternidade, pela volta, por estar com ele, automaticamente vai gerar o anseio de levar mais pessoas. Aí vai acontecer o evangelismo, vai acontecer a pregação do evangelho. Então a realidade para nós hoje, tenha o coração queimando pela volta de Cristo, tenha o coração queimando para estar com ele, que automaticamente vai gerar o anseio de levar mais pessoas. Aí você vai falar, não, eu quero levar minha família, eu quero levar meus amigos, eu quero levar essas pessoas também. Porque o que está sendo gerado em mim está muito poderoso. Então eu quero que mais pessoas estejam lá nesse dia e recebam toda essa glória, né, que nós vamos conseguir receber somente lá. E como ele disse, nós recebemos só um pouquinho, já fica... Mas vai ter o dia poderoso. Eu quero então, né, lançar um desafio para você que está nos assistindo. O desafio é pregar o evangelho, falar de Jesus. Nós vamos ser usados por Deus nesse tempo. Deus vai nos acelerar.
Nós vamos tirar o pé do freio, como eu falei lá atrás. O medo é nós pisado no freio. Deus quer nos acelerar, então é tempo de tirar o pé do freio. Rejeite o medo, não aceite o medo. E eu quero desafiar você. Nós vamos falar de Jesus. Ah, mas eu não tenho muito conhecimento da Bíblia. Só de você chegar em alguém e falar: ô, Jesus ama você. Jesus tem um propósito na sua vida. Vamos para a igreja, vamos para a célula. Só de você falar isso, você já está sendo, né, um evangelista. Olha só, o que Jesus falou para os discípulos, né? Que eles iriam receber o Espírito Santo para ser testemunhas. Jesus nos chama para ser testemunhas dele. Só de você, às vezes, falar algo que Deus fez na sua vida, talvez uma cura que você recebeu, um milagre que você recebeu, uma transformação que aconteceu na sua vida. Só de você falar para alguém: nossa, Jesus tem mudado minha mente, meu coração, Jesus tem me transformado. Você já está sendo usado para acelerar a volta de Cristo. Quero fazer esse desafio para você que está nos assistindo. Você topa de nós, a partir dessa live, nós sermos usados por Deus, nós sermos os agentes de Deus aqui na Terra, para espalhar o Evangelho, para espalhar a notícia sobre Jesus. Falar: Jesus ama, Jesus quer te salvar, Jesus te perdoa. E convidar pessoas para ir para a igreja, convidar pessoas para ir para a cela. Se você topa esse desafio, eu quero saber, eu quero ver a sua resposta aqui agora. Mas entenda, a sua resposta não vai ser só para mim ou para o Janderson. Quando você responder, quando você topar, a sua resposta vai ser para o Senhor. Se você topa esse desafio, comenta aí: eu topo. Vamos ver quantas pessoas estão junto com a gente, envolvida nesse espírito, nessa unção que está sendo liberada aqui nessa live. Vamos ver quantos estão conosco que topam esse desafio. Eu quero ver você colocar: eu topo. Porque é isso que o Senhor quer. Glória a Deus. É isso que o Senhor quer. A aceleração tem um propósito. Tem um propósito final. Tem um propósito muito maior. Deus pode te abençoar em qualquer área da sua vida. Glória a Deus, glória a Deus. Deus pode te acelerar em qualquer área da sua vida. Mas entenda, existe um propósito final. Existe um propósito maior. E o propósito maior é que o Evangelho seja anunciado por toda a terra. É que o Evangelho seja pregado em todas as nações. Eu quero falar outra coisa para você. Glória a Deus, glória a Deus. Muita pessoa aceitando o desafio. Muitas pessoas topando esse desafio. Aleluia, aleluia. Que o Senhor possa usar cada um de vocês. Eu libero agora sobre a vida de vocês. Eu quero liberar agora sobre a vida de cada um que está colocando aí: eu topo. O espírito de ousadia sendo liberado agora sobre a sua vida. E todo medo, bata por retirada em nome de Jesus. Que você seja completamente guiado, conduzido pelo Espírito Santo que habita em você. O espírito de ousadia, o espírito de poder. Deus vai colocar as palavras na sua boca. Deus vai te dar coragem. Deus vai colocar pessoas diante de você. E Ele vai gerar no seu coração o anseio, a vontade de falar de Jesus. E você não vai suportar. Você vai ter que abrir sua boca. E quando você abrir sua boca, vai sair palavra de vida. Vai sair palavra de poder. Vai sair unção. Vai tocar essas pessoas. Vai haver cura através da sua palavra, da sua boca. Vai sair cura. Poder para curar, poder para salvar, para libertar. Pessoas vão ser libertas quando você simplesmente falar: Jesus te ama. Eu quero profetizar sobre a sua vida essa verdade em nome de Jesus. Amém. E outra coisa também. A palavra fala que Jesus vai voltar quando o evangelho for pregado em todas as nações. Talvez você fale assim: eu tenho um chamado para as nações. Eu tenho um chamado para ser enviado para a África ou para a Europa. Não sei. Amém. Deus tem esses chamados. Deus quer enviar pessoas. Deus vai enviar pessoas. Eu quero dizer para você: você pode começar tudo isso agora. Aonde você estiver. Na sua casa, no seu bairro, na sua cela, na sua igreja. Comece agora. Você não precisa esperar ser enviado para as nações, não. Comece a pregar o evangelho agora. Quando você for, você vai continuar lá. Mas comece agora. Talvez tem pessoas dentro da sua casa que precisam ouvir sobre Jesus. Deus vai te usar para salvar a sua casa. Tem pessoas no seu bairro que Deus vai te usar para falar de Jesus para elas, para ganhar almas. Aonde você estiver, no seu trabalho, na sua faculdade, na sua escola, eu quero declarar que esse é o seu campo missionário hoje. Então seja usado lá hoje.
Abra sua boca, fala de Jesus. Vamos espalhar esse evangelho. Vamos acelerar a volta de Cristo. Porque um dia, em breve, mais perto do que nós imaginamos, o Senhor virá para buscar a sua noiva, que sou eu e que é você. Aleluia. Amém. Amém, amados. Glória a Deus. Eu creio que, assim como eu, todos nós temos sido abençoados, né, através dessa live. Quero agradecer cada um dos irmãos que estiveram aí junto com a gente, interagindo. E eu creio que foi gerado algo no seu coração. Eu creio que foi gerado algo novo no seu coração. E que esse algo novo é o combustível que Deus vai usar para você realmente, verdadeiramente acelerar. Eu creio que grandes coisas o Senhor vai fazer em nosso meio, grandes coisas o Senhor vai fazer na sua vida. Creia, a aceleração já chegou. E nós vamos acelerar, vamos ser acelerados, para então acelerar a volta de Cristo. Amém? Poderoso. O que eu tenho para falar para todos nós que estamos aqui hoje nessa live é: nós fomos escolhidos para viver essa aceleração. Nunca pense que você não pode viver essa aceleração. Você pode. Porque Amém. Quem te escolheu é quem vai te conduzir. Aleluia. Quem te escolheu é quem vai te fazer você viver essa aceleração. Um conselho: não tente acelerar. Não tente acelerar. Só se aproxima de Jesus e Ele quem vai te acelerar. Aleluia. Eu posso dizer que aquilo que eu vivi, aquilo que o Elivelto viveu, nós não tínhamos explicação, mas a gente sabia aonde a gente estava ligado, qual fonte nós estava ligado. E quanto mais a gente ligava nessa fonte, que é Jesus, que é o relacionamento com o Espírito Santo, mais depressa acontecia as coisas na nossa vida. E vai ser assim na sua. Não Amém. tente acelerar, apenas esteja na fonte certa, no lugar certo, conectado com Cristo. E Ele vai te acelerar. Esteja conectado na fonte, Jesus. Mas esteja com as pessoas certas também. Verdade. Esteja com as pessoas certas também que querem acelerar. Porque talvez você está com pessoas que não querem acelerar com você. E elas estão agarradas no freio de mão. Não aceite isso na sua vida. Nós andou com pessoas que queriam acelerar. Né, Elivelto? Nós sempre andou. Verdade. Chegou na igreja, o Adriano nos recebeu. Ele queria acelerar e a gente acelerou junto. Né? Então, escolha, de fato, aqueles que você quer andar para acelerar. Que tenham o mesmo propósito, a mesma visão, que corram junto com você. É verdade, né? Naquela passagem, né, que eles abriram mão da terra prometida, ficaram 40 anos rodando no deserto, por quê? Porque foram influenciados pelos 10 espias que caminhavam pela vista e não pela visão. Se você andar com pessoas que não crê na promessa de Deus, que não crê na palavra, a consequência na sua vida é que você vai acabar caminhando com o freio de mão puxado. Mas se você andar com pessoas de fé, se você andar com pessoas que crê na promessa, que crê na palavra, que quer a aceleração, consequentemente, você também vai ser acelerado. Verdade. Tem pessoas que falam assim, não tem nada desse negócio de influenciar. Não, influencia sim. Né? Influencia. Eu tô falando, né, que nós vamos andar só com o grupinho da igreja. Não. Nós vamos sim, né, pensar como os nossos irmãos pensam, aqueles que de fé pensam. Para aí sim nós podemos ir lá para o mundo. Para quando nós for para o mundo, ao invés de sermos influenciados, nós temos os influenciadores. Você precisa influenciar aqueles que não creem e não deixar ser influenciado por eles. Eliseu caminhou com Elias e no final ele recebeu a porção dobrada da unção. Aleluia. Se você andar com pessoas de fé, pessoas de unção, ter certeza, essa unção vai ser liberada sobre a sua vida também. Eu sou apaixonado pela unção. Aleluia. Quando eu entendi o que é unção de Deus, eu me apaixonei por esse negócio chamado unção. Unção é poder de Deus, é a capacidade de Deus para fazer algo.
Deus te dá uma capacidade para você fazer uma coisa, isso é unção. E eu sou uma pessoa que eu sou apaixonada pela unção. E um dia eu aprendi que no céu não precisa de unção. Veja só, Elias tinha unção sobre a vida dele, a unção de Deus. Quando Elias foi levado por Deus para o céu, a unção não foi junto, a unção ficou. Quem estava perto recebeu. O dia que eu entendi que no céu não precisa de unção, eu vou contar algo aqui que você pode até dar risada. Mas o dia que Billy Graham morreu, Billy Graham foi o maior evangelista dos tempos. O dia que ele morreu, que eu vi a notícia que ele morreu, eu estava trancado no meu quarto, de joelho, pedindo para Deus, que pelo menos um pouco da unção que estava sobre a vida daquele homem caia sobre a minha vida. Porque eu sei que no céu não precisa de unção, a unção fica. Aleluia. Eu quero aconselhar você, ande com pessoas de unção. Ande com pessoas que tenham a unção de Deus, pessoas de fé. Como o Janderson citou, quando nós nos convertemos, nós fomos caminhar com a Johnny, né? Ele foi nosso líder, foi nosso discipulador. E esses dias eu falei para ele, eu sou muito grato a Deus pela vida dele. Porque ele é uma pessoa que tem a unção de Deus sobre a vida dele, é uma pessoa de fé. E assim, nós aprendemos muito com ele, Deus usou muito ele para nos ensinar muitas coisas, né? Verdade. Você precisa estar com pessoas assim. Escolha. Amém. Não é que você vai excluir as outras pessoas, não. Deus nos chama para ir até elas para salvar a vida delas, mas escolha andar, ter comunhão. Comunhão é você pensar igual, é você falar a mesma coisa. Escolha ter comunhão com pessoas de unção. As pessoas ao seu redor te influenciam assim. Eu conto isso direto no meu discipulado, com aqueles que estão próximos de mim, que eu sempre caminhei com o Olivelto. Ele foi meu líder, meu discipulador. E a gente morava perto. Pulava uma casa, a casa do Olivelto era numa casa, pulava a outra, era minha. E então, o que acontecia? Quando o Olivelto orava lá, eu ouvia lá de casa. Aí o que eu fazia? Cara, o Olivelto tá orando, eu vou orar também. Eu ia orar também. Aí ele tava cantando, eu falava assim, cara, o Olivelto tá cantando, eu vou cantar também. Porque ele tá buscando unção, ele tá buscando presença, eu também vou. E eu ia, e de fato era poderoso. Acontecia algo muito poderoso. Eu posso dizer que o momento que mais eu me aproximei do Senhor foi porque eu caminhava com o Olivelto. Eu caminhava com uma pessoa que buscava. E aí eu ouvia ele lá, eu falava, não, eu também vou. Entrava pro quarto. Ia pro secreto. Ou seja, influencia sim. Às vezes a gente acha que não, mas influencia. O Olivelto disse algo muito importante. Ao você escolher andar com pessoas que têm unção, não significa que nós vamos escolher as outras. Não. Quando a gente fala andar, é pensar a mesma forma. É agir da mesma forma. Né? É querer viver da mesma forma, viver o sobrenatural. Eu lembro que era até interessante assim. Parece que os meus pensamentos do Olivelto eram os meus eram do Olivelto. Nós estávamos numa sintonia. Né? Isso é andar junto, não é excluir ninguém, é pensar e querer a mesma coisa, né, Olivelto? Verdade. Nós caminhamos com pessoas que pensam igual a gente, né? Que têm a mesma fome, a mesma sede, pessoas de unção, pessoas de fé. Somos fortalecidos aqui, para depois ir lá no mundo e trazer aqueles que estão lá para perto de nós. Esse é o nosso chamado. E o desafio está lançado. Vamos espalhar o evangelho. Vamos espalhar a notícia de que Jesus salva, perdoa, cura, liberta, transforma e ele está voltando para buscar a sua noiva. Esse é o nosso chamado. Esse é o propósito da aceleração. Acelerando a volta de Cristo. Amém?